Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mika. No vídeo de hoje eu vim indicar pra vocês mais um Bully Romance. A série Kings of Cypress Point é uma série de 7 livros, na verdade de 6 livros, de Bully Romance, mas também de outros tropes literárias da autora Rachel Jonas e Nick Thorne. Os 3 primeiros livros dessa série vão focar nos mesmos protagonistas, por esse motivo que eu resolvi dividir esse vídeo em 2 partes. Eu vou então fazer a resenha aqui desses 3 primeiros livros que são focados então no nosso protagonista West Golden, e os demais livros eu vou fazer um compilado, uma review sucinta, completíssima com todos os outros livros, para que vocês possam conhecer então as demais tropes literárias. Primeira coisa então que você tem que saber é que esse livro é em inglês, ele está disponível no Kindle Unlimited em inglês. Não temos previsão de lançamentos aqui no Brasil, mas por favor, editoras, se vocês puderem ver e olhar essa série aí, tem grande potencial. E as tropes literárias que você vai encontrar nessa série é Bully Romance, Friends to Lovers, Enemies to Lovers e Fake Dating. E antes da gente começar a falar mais sobre essa série, mais sobre esses livros, eu peço pra você se inscrever no canal se você curte Bully Romance, curte indicações de livros em inglês ou livros desconhecidos. Deixa aí o seu like também, ajuda bastante a gente crescer cada vez mais. Como eu comentei com vocês, os 3 primeiros livros vão focar então no West Gold. Toda a série, na verdade, vai focar nos 3 irmãos Golden, que são trigêmeos, completamente ricos, garotos que a gente já imagina que vai ser, né, bastante comum nesse tipo de história. E o primeiro livro, que é The Golden Boys, vai mostrar então justamente quem são esses personagens. E aqui então a gente vai conhecer o Westin, o Sterling e o Danny Golden, né, que são trigêmeos, são do lado norte da cidade, então lado rico. Eles são bastante influentes, garotos populares, jogam futebol e também, né, aquele perigote de mulheres, né, que todo mundo quer entrar na calça deles, porque os caras são basicamente intocáveis. E no lado sul da cidade, né, a parte pobre, a parte marginalizada, a gente vai conhecer a Blue. A Blue é aquela garota que acaba carregando o mundo sobre suas costas, né? A mãe dela acabou se mandando da casa depois de várias brigas incontáveis com o pai. O pai é um peso morto, ele é alcoólatra, então ele também não ajuda em nada nas despesas da casa. Na verdade, ele só piora o ambiente, porque ele é extremamente agressivo. O homem que só se entrega à bebida, não ajuda nada, não tem responsabilidades, não tem emprego, enfim, né? Aquele caos. E também a gente tem o irmão mais velho dela, que é o Hunter, que acabou sendo preso por assassinar uma mulher. Então, assim, a vida da Blue a gente já percebe que é completamente desestruturada. E ela ainda tem que cuidar da irmã mais nova de apenas 14 anos, a Scarlett. Então ela basicamente pega ali toda a responsabilidade de manter a casa, ainda por cima se a mãe, né, dá o exemplo ali pra Scar, já que ela não tem figuras paternas que fazem isso por ela. E a Blue acaba conseguindo uma bolsa de estudos para o último ano do colegial na Cypress Prep, que é uma escola de elite da Cypress Point, né, no lado norte dessa cidade. Não era o que ela gostaria no momento, né, de mudar de escola, principalmente agora que a irmã dela vai começar a estudar na antiga escola dela, ela não vai poder ficar supervisionando, né, essa mudança, mas é uma coisa que pode ajudar ela a conseguir uma bolsa de faculdade, então ela acaba agarrando essa oportunidade. Só que a gente já imagina que essa adaptação não vai ser tão fácil assim, principalmente porque ela é do lado sul, né, como você já imagina, a parte norte tem ali uma certa implicância com as pessoas um pouco mais pobres, digamos assim, já que todo mundo ali é filho de político, filho de pessoas muito, muito ricas. E o segundo porque o irmão dela foi preso, né, foi preso por assassinato, então é um caso bastante público, super conhecido, e isso também faz com que ela se torne uma pária social ali naquela escola. E já no primeiro dia, as coisas se mostram ser piores do que ela imagina. Isso porque o Westin Golden coloca os olhos nela, e o West, ele tá ali disposto a fazer da vida dela um verdadeiro inferno. E aí você me pergunta, por quê, Mika? Como assim o cara simplesmente olha pra garota e resolve que ele vai atazanar a vida dela? Vou te explicar agora. Acontece que antes, né, da escola começar, né, no verão, o West acaba conhecendo, na verdade vendo, né, a Blue em uma festa, rola uma certa atração entre eles, só que no final os dois acabam não se conhecendo de verdade. Então ele fica com esse pensamento daquela garota bonita que ele conheceu, que provavelmente não é ali dos mesmos círculos sociais, já que ele nunca tinha visto ela antes, e ele fica com ela no pensamento perguntando quem é essa garota, de onde ela veio, qual é o nome dela, mas nada o preparava para descobrir quem seria a Blue. Em uma situação ali com os pais, né, ele acaba indo roubar o cartão de crédito do pai dele, que, né, como eu falei, é uma pessoa super rica, e ele acaba entrando ali no cofre da família. E ele procurando ali, né, o cartão de crédito, ele acaba vendo um celular. Levado pela curiosidade, ele liga esse telefone e vê algumas imagens. E nessas imagens ele encontra uma foto da Blue completamente nua. Sim, gente, uma foto nua da garota que ele conheceu ali naquela festa da fogueira no celular do pai dele. E o que ele já imagina? Que o pai dele está traindo a mãe dele com a Blue. E essa conclusão não é aleatória. O pai do West é conhecido por seus casos extraconjugais, né? Apesar de que a mãe dele, ou ela se faz de sonsa, ou ela não sabe, né, desses casos. Mas o West, ele é ciente de que acontece e que o pai tem uma predileção para
curtir garotas mais novas e garotas do lado sul. Então ele acredita piamente, né, que a Blue é o novo caso dele. E ele fica possesso de raiva porque ele imagina que ela tá tentando fazer de tudo pra destruir a sua família. É uma família que já tem ali alguns percalços, algumas dificuldades. Então quando ele descobre que ela veio ali estudar na mesma escola que ele, né, veio transferida ali do lado sul, ele resolve então que vai fazer da vida dela um inferno justamente pra se vingar, pra fazer com que ela não tente colocar as garras no pai dele, entendeu? Apesar do motivo ser um tanto nobre, os meios, né, que ele faz ali pra se vingar dela, pra fazer da vida dela um inferno, não são tão legais. Ele começa a praticar bullying, faz ela se tornar um alvo de toda a escola. E como você já deve imaginar, a Blue não faz a menor ideia do que tá acontecendo. Não entende por que ela é alvo constante da animosidade dos colegas da Cypress Prep. Ela acredita até que é porque ela é do lado sul e tem um pouquinho de fundo de verdade nisso também. Mas ao longo dos capítulos a gente também já vai perceber que ela também não faz a menor ideia de que o pai do cara, né, do West, tem uma foto dela nua no celular dele. E isso nos leva a entender também que na verdade a história dela com o Vin é muito mais embaixo do que a gente tá imaginando inicialmente. E assim a gente vai criando então várias teorias sobre por que aquela foto tá ali, o que o pai do West esconde, qual é os segredos que a Blue também esconde, porque ela também tem algumas camadas que vão sendo reveladas ao longo do livro, e também, né, se esse romance vai enfim acontecer ou não. A gente sabe que tem grande tensão sexual entre os dois. O West meio que se detesta por gostar dela, né, por sentir atração por ela, porque ele acredita que ela é amante do pai dele. Então a gente percebe ele que tem um jogo de gato e sapato. Eles vivem brigando, entrando em combates, mas a Blue tenta não extrapolar, ela tenta não reagir, né, de uma maneira muito negativa, porque ela tá em observação, ela ganhou essa bolsa, ela não pode perder essa bolsa. Então no primeiro momento ela tem um comportamento meio de aceitar tudo que tá acontecendo, de não revidar, mas é porque ela tá nessa corda bamba, ela precisa seguir um certo caminho, um certo exemplo. Só que a gente sabe que quanto mais você empurra uma pessoa, no final, gente, ela extrapola, ela acaba explodindo. E é isso que vai acontecer aqui. E esse é um livro, gente, completamente clichê, né? O primeiro livro é The Golden Boys, o segundo é Never His Girl e o terceiro é Forever Golden. E todos eles seguem um clichê muito grande. Eu acho que o que mais chama a atenção a gente é mesmo a construção, né, desse romance. Porque se você for ler livro de bully romance, você vai ver que tem tudo parecido, não tem nada de diferente. É um ambiente escolar, são personagens que não se gostam, é meio que um enemies to lovers. Então, assim, o que chama a atenção a gente daqui é justamente essa construção, né? A forma como as autoras vão trazendo essa história. E foi isso que eu mais gostei nessa trilogia. A escrita dessas autoras é simplesmente maravilhosa. O livro é em primeira pessoa, né? Traz os personagens West e Blue como protagonistas principais. A gente sabe que o West tem um motivo muito claro do porquê que ele não gosta, né, da Blue. A Blue não entende esse motivo, na verdade, ela cai de paraquedas nessa situação, a coitada. Só que a gente sabe que tem uma grande tensão entre os dois. Existe uma atração. A Blue, desde o primeiro momento, ela sentiu uma atração pelo West, mas quando ela descobre que ele é um idiota, ela se refreia, ela fica, né, mais na dela, mais contida. Só que quanto mais eles se embatem, quanto mais eles brigam, mais essa tensão vai crescendo, até o momento que ela explode. E aí a gente fica sem saber se vai pra frente ou não vai. Até porque o West, ele quer vingança, ele se sente mal por gostar dela, pela pessoa que ele acredita que está destruindo a família dele, mas ele também é um garoto, um adolescente de 18 anos, tá louco pra transar, gente, que tá louco pra beijar. Então tem alguns momentos, assim, que eles vão dar uns deslizes, né? Eu, particularmente, gostei muito da construção, assim, do romance, dessa treta entre os dois, né? A autora, ela vai criando todo esse mistério também envolvendo o Vin, que é uma coisa muito grande. No início parece uma coisa meio besta, né? Sobre traição, sobre, né, o caráter do pai do West, mas depois essa coisa vai crescendo cada vez mais e as autoras criam toda uma problemática envolvendo esse homem. Então esse suspense, ele vai permear toda a trilogia, né? Esses 3 primeiros livros aí. Eu tô falando pra vocês que nesse primeiro livro não vai ter resolução, tá? Inclusive temos o final arrasador, e o segundo livro é onde a gente vai ver as coisas começando a caminhar. Sobre cada personagem, como eu falei pra vocês, os nossos protagonistas principais da série são os irmãos Golden. Apesar de aparecer muito, a gente não consegue decifrar muito bem as personalidades desses personagens, já que o nosso foco é no West e na Blue. Mas o Danny, ele aparece bastante, principalmente porque ele é apaixonado, né, pela melhor amiga dele, a Joss. E é esse plot, né, de Friends to Lovers que vai
vai nos levar, né, ao quarto livro dessa série, que eu ainda não li, mas eu estou com muita expectativa, né, porque também tem uma tensão entre esses dois personagens que se conhecem há muitos anos e que vai sendo construída ali já nesses livros da série para se desenrolar no livro deles propriamente dito, que é o quarto livro. Mas além disso, como os personagens são trigêmeos, a gente percebe que é uma grande conexão entre eles sempre estão ali um pelo outro. É claro que não é tão forte essa conexão, tanto quanto a da Scarlet e da Blue. Elas são completamente ligadas uma à outra, porque é tudo isso que elas têm, né? O irmão delas mais velho está preso, o pai não ajuda, a mãe sumiu. Então elas se ligam bastante, elas têm uma conexão muito intensa e às vezes até mesmo de mãe e filha, né? Porque a Blue acaba fazendo esse papel. E a gente também vai vendo a vida da Scarlet sendo construída nesses primeiros amores, essas primeiras decepções, pelos olhos da Blue. E isso é muito legal porque a autora também desenvolve bastante essa conexão, né? Essa irmandade delas. E sobre os nossos protagonistas principais, né? Blue e West. O West é aquele máximo de personagem de colegial, né? De livros assim. Ele é rico, bonito, sabe que é bonito, sabe que é gostoso, dá em cima de um monte de menina. E quando ele pega um alvo pra encher o saco, ele é insuportável, ele é uma pessoa que consegue realmente ser aquele cara babaca quando ele quer. Mas quando ele se envolve, quando ele tá apaixonado, ele vira completamente cadelinha, ele fica completamente rendido pelo personagem, se entrega a ela, mostra que ele quer sim mudar, que ele tá diferente. Então, é aquele personagem que a gente vê que tem bastante mudança, assim, ao longo da leitura, sabe? Você percebe que ele tem muito desenvolvimento, e eu amei ele, amei, assim, os irmãos dele, eles são muito, muito legais. Eu gostei muito da personalidade do cara, de mostrar que ele errou, de mostrar que ele tá arrependido. Então, quando a autora, ela consegue mostrar que o personagem realmente mudou, tem uma evolução, eu acho que a ideia de bully romance começa a fazer mais sentido pra mim. Então, eu gostei bastante desse personagem. Mas também, né, menção, assim, maravilhosa aqui pra nossa Blue, que é uma personagem, gente, muito encantadora. Desde o primeiro momento a gente sabe que ela passa por poucas e boas, mas que ela ainda assim tenta dar o seu melhor. Ela sempre tenta mostrar ali pra irmã Scarlet que ela tá sempre ali pra ela, que ela consegue sim passar por tudo isso, mas ainda assim seguir em frente, de ser a melhor aluna, mesmo passando pelo bullying, pelos comentários maldosos, pelas brincadeiras de mau gosto, né, que acontece ali ao longo, né, do livro. Ela ainda consegue manter a cabeça erguida, mostrar, cara, eu sou do sul mesmo e foda-se vocês. Então eu amei a construção dela. A gente também vê esse lado também mais delicado dela se sentir sozinha, de se sentir cansada, sabe? Com culpa também, de tudo estar sobre os ombros dela, de não fazer o seu melhor. E é lindo, assim, gente, a forma como a autora também desenvolve essa protagonista. Eu amei, assim, ver todas as fraquezas e também as riquezas da Blue. E uma das coisas que eu mais gostei também é essa conexão que ela cria com o West, quando eles percebem que eles se amam, que eles querem estar juntos. Eles não ficam com aquela coisa de meias palavras, eles conversam, eles comentam entre si o que tá acontecendo, por que eles precisam melhorar, como eles podem fazer pra ultrapassar os limites, né? No primeiro livro não tem isso, obviamente, a gente tá ainda na construção, né, do casal, eles ainda estão se odiando, tem aquela coisa de ciúmes, disse, não me disse, mas quando enfim eles resolvem que eles vão ficar juntos, rola essa conexão, sabe, de realmente contar um pro outro o que tá acontecendo e de não ficar só por isso, tipo, aconteceu uma treta e não vou contar porque eu não quero mais. Não, gente, não tem isso aqui, tá? Se o grande problema dos livros é a falta de conversa, aqui a gente tem conversa. E eu gostei disso, sabe? De mostrar maturidade, apesar dos personagens só terem 18 anos. Acho isso super legal e dá um toque diferente mais nesse tipo de história, nesse tipo de narrativa. Temos cenas quentes? Temos cenas quentes. Como eu falei pra vocês, o livro é grandemente construído na conexão sexual dos personagens, nessa tensão que surge entre eles. E digo pra vocês, tá? Que esse primeiro livro é mais um slow burn, porque a cena quente em si vai acontecer só no final mesmo, tá? O livro mesmo é mais focado nessa briga entre eles, né, de fingir que não gosta, de tentar atingir um ao outro, então a cena quente vai acontecer mais no final. Mas já no segundo e no terceiro livro a gente vai ver muito mais dessas cenas quentes, porque os personagens já estão, em um relacionamento propriamente dito, então a gente vai ver cenas em lugares diferentes, que é o comum ali do adolescente, né? Nunca é numa cama, é sempre num lugar aleatório, então se você gosta de cenas eróticas, mas não tão descritivas, digamos assim, eu acho que vocês vão curtir também, porque é um livro, assim, niá, né? É um livro de bully romance, mas ele não é tão erótico, tá? Temos as cenas quentes, mas é mais ok, assim, mais tranquilo de ser lido. Então, isso também não deixa a gente mais cansativo, né? Quando a autora vai narrar essas cenas específicas. E esse é basicamente, né, os 3 primeiros livros ali que contam a história do Weston Golden e da Blue. Eu amei, assim, o primeiro livro é o meu favorito, que eu gosto muito, gente, dessa briguinha. Eu adoro quando os personagens não se gostam, mas a gente sabe que, na verdade, eles querem comer uma ou outra. Eu amo isso. O segundo livro eu não curti tanto. Tem algumas revelações bem no final, mas é um livro mais de
de lenga-lenga, sabe? Toda vez que uma autora divide um livro de um casal em 3 partes, a gente sempre sabe que o segundo vai ser aquele livro chato. Porque a gente sabe que não tem o que fazer, né? O livro, ele vai ser empurrado até o final para que a resolução em si aconteça no terceiro livro. Então eu digo pra vocês que o segundo livro é completamente desnecessário. Ele é mais focado mesmo no relacionamento dos personagens, nessa construção, porque no final do primeiro livro, né, eles têm ali um grande plot que acaba deixando a gente assim, meu Deus, o que vai acontecer? Aí o segundo livro é tentando resolver esse plot. Boa parte dele, como eu falei, é bem esticadinha, um pouco chata, um pouco cansativa. E o terceiro livro em si é a grande revelação do mistério que envolve o pai dos meninos. Então, temos ali alguns pontos principais, mas eu particularmente gostei mais do primeiro e do terceiro livro, porque eu acho que são mais diretos, vão ao ponto mais rapidamente, entregam o que a gente realmente quer ver. Resolução de problemas, cenas quentes, essa tensão sexual, e ver também mais o que vai acontecer nos próximos livros. A autora já deixa um gancho muito grande, porque que a gente pode esperar. E uma coisa legal aqui que eu esqueci de comentar, é que a gente tem ali uma influencer, né, nesse livro, que a gente não sabe quem é, chamada carinhosamente de Pandora, em que essa pessoa vai revelando informações, assim, de pessoas muito importantes. Então, ela é basicamente uma fofoqueira, né, gente? É tipo um Rainha Matos da vida. E tudo que tá acontecendo na cidade de Cypress Point, a Pandora acaba sabendo e acaba divulgando. Então, a Pandora é um personagem muito importante nessa série, tá? Principalmente porque não sabemos quem ela é. Então, fica aí. Quem será que é Pandora? Quem será que tá revelando os segredos dessas pessoas? Fica aí, né, esse questionamento. Eu ainda não descobri, porque nesses 3 primeiros livros não sabemos quem é. A gente tem algumas suspeitas, tá? Que ainda não se confirmaram. Mas assim que eu ler os outros livros e fazer a resenha pra vocês, eu comento aqui se a gente vai descobrir ou não quem é essa personagem tão importante. E é isso, gente. Essa é a recomendação de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você lê em inglês, adiciona esse livro aí no seu Kindle. Como eu comentei, gente, é um livro bem clichê, mas é um livro muito bem escrito. A narrativa é muito gostosa, os personagens são interessantíssimos e a gente é levada a entender mais ainda sobre o Eris e Boo. Eu amei mesmo, assim, a história. Claro que tem alguns pontos, principalmente no terceiro livro, que poderiam ser melhor trabalhados. Tem coisas ali que eu sei que as autoras não se aprofundaram e é uma das críticas que eu faço, mas no geral é uma história que compensa bastante. Eu gostei bastante, eu vou deixar linkado aqui abaixo, tá? Se você tiver interesse em conhecer os 3 livros dessa série. Se você curtiu a indicação e curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like. E se você conhece essa história, comenta aqui abaixo o que você achou dela, se você curtiu ou não. Deixa aí nos comentários, eu quero saber muito a sua opinião. É isso, gente. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!